Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal. Hoje vamos iniciar nossa jornada aqui com os vídeos sobre o Excel. Faremos a nossa estreia com os vídeos sobre Excel. Atualmente só temos vídeos sobre Project. Então, para que a gente possa começar com o pé direito e começar com o pé no acelerador, hoje eu vou trazer um pouquinho sobre a função PROC-V. Essa é uma função muito comum no Excel, uma função muito utilizada pelas pessoas e muito importante também, né? Uma das mais importantes aí do Excel, nós podemos considerar. Só que ainda existe um número significativo de pessoas que não que ainda tem alguma dificuldade com a função PROC-V ou que precisam tirar algumas dúvidas. Então a ideia de gravar esse vídeo é justamente tentar trazer uma revisão geral sobre a função PROC-V, como ela funciona, como nós podemos utilizar, trazer alguns exemplos práticos aqui, onde nós vamos ter um hands-on, e poder desmistificar um pouco a utilização dessa função e tornar um pouco mais fácil para quem tem ainda alguma dúvida. Tá? Então vamos lá, para a gente poder começar, eu vou fazer uma pequena introdução. Né? Então a função PROC-V é uma função que está associada à categoria de pesquisa e referência. E o nosso principal objetivo ao utilizar a função PROC-V, o que ela nos ajuda, o que ela pode oferecer aí uma grande ajuda, um grande recurso no dia a dia, é que através da função PROC-V, que significa procurar na vertical, é possível que a gente possa localizar uma determinada informação que eu não sei, que está armazenada em um intervalo de dados. Então, através de uma referência, eu posso buscar uma informação em um banco de dados. Tá? Então, eu dou sempre bastante exemplos nas minhas aulas para poder fazer com que as pessoas entendam mais a funcionalidade da função ao invés a maneira como ela deve ser criada ou a sua sintaxe. Né? Então, existem inúmeros exemplos que a gente pode trazer, que a gente pode correlacionar com o nosso dia a dia. Por exemplo, se eu preciso saber se eu tenho alguma pontuação na minha habilitação, por exemplo, eu vou até o banco de dados. Que banco de dados é esse? Banco de dados do Detran. E aí, a partir desse momento, eu preciso usar um número como referência para que o banco de dados reconheça essa informação e me traga de volta o que eu preciso. Então, quando eu vou até o banco de dados do Detran e quero saber a minha pontuação, eu vou usar sempre o número da minha CNH, né, da minha Carteira Nacional de Habilitação. Quando eu informo esse dado, né, quando eu passo essa informação para o banco de dados, então ele vai lá, usa esse número como uma referência, encontra esse número no banco de dados e me devolve a informação que eu preciso, que nesse caso seria a minha pontuação. Tá? A função PROC-V ela tem exatamente a mesma função, o mesmo objetivo. Um outro exemplo é, se eu preciso saber, por exemplo, quanto que eu tenho disponível no meu fundo de garantia. Então, normalmente, eu tenho o número do meu PIS, posso ir até um determinado site, por exemplo, da Caixa, uso o número do meu PIS como uma referência, e aí, quando eu usar o número do meu PIS como referência, o site vai possuir um banco de dados, vai possuir um mecanismo que, a partir desse número, ele consegue me localizar e, a partir dessa localização, ele consegue me devolver as informações que eu preciso. Por exemplo, seria quanto que eu tenho lá de saldo no meu fundo de garantia. Então, a função PROC-V, ela faz basicamente a mesma coisa. Ela tem a mesma função, ela tem o mesmo objetivo, que é, através de um número, através de uma informação, através de um valor, eu vou pesquisar esse valor em um determinado banco de dados e vou trazer alguma coisa que está no banco de dados que esteja relacionado a essa informação que eu forneci. Okay? Para a gente poder falar um pouquinho sobre a função PROC-V também, para continuar aqui, eu trouxe um pouco da sintaxe. Então, é importante que a gente conheça a sintaxe, porque ao conhecer a sintaxe, eu vou saber quais são os objetos, quais são as informações que a função PROC-V precisa para que eu possa, em seguida, determinar como ela vai ser construída. Tá? Então, o primeiro item é o valor procurado. Tá? O que é o valor procurado dentro da função PROC-V? O valor procurado é a informação que nós vamos utilizar e que vai ser usada como base, como uma referência
para que a pesquisa seja feita. Então, nos dois exemplos que eu dei, no primeiro exemplo eu usei o CNPJ, né, ou o CNH. Então, eu tenho a minha CNH e se eu usar a minha CNH como referência, eu consigo ir no site do Detran e fazer essa pesquisa. Então, nesse caso, a minha CNH seria o meu valor procurado. No segundo exemplo, eu dei o número do PIS, né? Então, se eu tiver o número do meu PIS, eu consigo ir até o site lá da Caixa Econômica Federal e descobrir qual é o meu saldo no fundo de garantia. Então, o valor procurado sempre vai ser a informação que nós vamos usar como referência para começar a fazer a pesquisa. Em seguida, o segundo argumento é a matriz tabela. A matriz tabela trata-se do intervalo de dados ou da tabela que nós temos que possui todas as informações. Então, ela é basicamente o nosso banco de dados. É onde eu tenho, no caso do Detran, o número do CNPJ, o meu nome, o meu endereço, a data de vencimento do CNPJ e a pontuação. Eu falei CNPJ, seria CNH, né? O número da CNH, meu nome. A data de vencimento da CNH, a pontuação que eu tenho, enfim, a matriz tabela é o banco de dados que armazena todas as informações, incluindo, né, o valor procurado, ou seja, o que eu uso como referência. Só que lá eu tenho inúmeros números, né, inúmeras CNHs. E aí, quando eu informo a minha, o banco de dados vai saber exatamente estabelecer a correlação entre a minha CNH e os dados que estão associados a ela. Um terceiro argumento é o número de índice de coluna. Então, esse argumento dentro do PROC-V, ele funciona para que a gente possa dizer para a função qual é a informação do banco de dados que é relevante para mim. Então, imagine uma tabela com várias colunas. A partir do momento que eu informo um valor procurado, ele vai encontrar o valor procurado e, ao encontrar o valor procurado, ele precisa me retornar uma informação que está em uma dessas colunas. Então, para que o PROC-V tenha condições de obter essa informação e devolver para você o que você precisa, você precisa determinar, você precisa dizer para ele em qual coluna daquela tabela está a informação que você quer de retorno. Qual é o valor que deve ser retornado para você a partir do momento que o PROC-V encontrar o que você está procurando. E, por fim, nós temos o procurar intervalo. O procurar intervalo, para aquelas pessoas que já usam o PROC-V de uma maneira geral, né, já usam no seu dia a dia, às vezes eu percebo que esse é o ponto que as pessoas têm mais dúvida, tá? Então, assim, o procurar intervalo, ele indica o tipo de correspondência que a gente deve utilizar. Existem dois tipos de correspondência, a correspondência exata e a correspondência aproximada. O que é uma correspondência exata? Vamos supor que eu vá lá no site do Detran e digite o número de uma CNH, mas eu esqueça um número, por exemplo. Então, eu digito o número da minha CNH, só que ali no meio eu esqueci um número, eu esqueci de digitar um número. O que tem que acontecer nesse caso? Se eu digitar uma CNH que não existe no banco de dados, o sistema não pode trazer nenhuma informação, porque ele vai pegar um número, vai procurar aquele número no banco e não vai encontrar. Então, nesse caso, eu tenho que fazer uma correspondência exata. O que significa isso? Que se eu digitar um número não reconhecido pelo banco de dados, o resultado da função não pode ser exibido. Por quê? Porque os números não batem. Tá? Então, por isso que a gente tem que fazer uma correspondência exata. No caso do PROC-V, na maior parte das vezes, a gente sempre vai ter uma tendência de usar correspondência exata, porque as pesquisas que eu quero fazer sempre tem que me retornar uma informação que seja condizente, que exista no banco. Existe uma segunda opção, que é uma correspondência aproximada. Tá? A correspondência aproximada é quando eu posso fazer uma pesquisa na qual o valor que eu estou usando como referência, né, o meu valor procurado, ele não exista no banco, ele não esteja lá. E aí, se ele não estiver lá, o PROC-V tem que encontrar um valor que seja aproximado àquele que eu digitei. Então, isso pode acontecer também. É menos comum isso acontecer, né? Não é tão comum a gente ter aí ter que procurar um intervalo com base em valores não exatos, né, com base em valores aproximados, mas isso pode acontecer e eu vou dar alguns exemplos aqui. E eu acho que, assim, para quem está vendo esse vídeo e já usa o PROC-V, o procurar intervalo talvez seja o
o item dentro da sintaxe do PROC-V, né, o argumento dentro da sintaxe da função PROC-V, que traga para a gente um pouco mais de dúvida, que gere um pouco mais de não saber exatamente o que ele faz. Então, eu vou procurar, nesse vídeo, desmistificar um pouco isso, ok? Então, para isso, hoje, nós vamos fazer dois hands-on. O primeiro hands-on, nós vamos falar sobre como eu faço a pesquisa no PROC-V usando valores exatos, e depois a gente vai ter um segundo hands-on, onde nós vamos trabalhar com valores aproximados. Então, vou trabalhar com os dois exemplos, né? Pesquisando valores exatos e pesquisando valores aproximados. Então, vamos mudar aqui para outra máquina para a gente poder fazer o nosso hands-on a respeito da função PROC-V. Vamos lá. Bem, então no nosso primeiro hands-on, nós vamos ver aqui como a função PROC-V pode ser muito útil, né? E vamos focar o nosso primeiro hands-on em um exemplo no qual a gente vai ter um cenário com buscas exatas, tá? Então vamos lá. Eu tenho uma listagem de funcionários. Então, aqui eu tenho todos os nomes dos meus funcionários e aqui o plano de saúde que eles estão. Então, eu tenho 4 modalidades de plano dentro da minha empresa. Primeiro é o Blue, depois eu tenho o Blue Plus, o Green e o Green Plus. Eu tenho valores para os titulares e também para os dependentes. O valor para o titular e para o dependente, ele vai variar de acordo com o plano que a pessoa está participando. Então, por exemplo, o Antônio, ele é do plano Green, já o Alfredo é do plano Blue Plus. Daí eu tenho a Maria Bernardo, que é do plano Blue, e assim por diante. Então, o que eu sei é que, para que eu possa calcular qual é o custo do titular, qual é o custo para cada titular e qual é o custo para cada dependente, a relação através do plano, eu consigo descobrir o custo do titular e o custo do dependente, já que eu tenho uma tabela aqui que lista para mim qual que é o valor de cada um dos planos em relação a titulares e dependentes. Então, para que eu possa descobrir qual é o valor do custo do titular e do custo dos dependentes para o funcionário Antônio, eu preciso usar como referência o plano que ele está associado hoje. Então, para isso, a gente vai fazer a função PROC-V, e aí a gente já tem o plano, eu preciso descobrir o custo do titular. Então, para que a gente possa descobrir o custo do titular, eu vou clicar aqui, vou começar igual PROC-V, né, que é a função que a gente vai utilizar. E quando eu utilizar a função PROC-V, é interessante que o Excel já traz para mim os argumentos da função. Então, eu tenho o valor procurado, matriz tabela, número e índice de coluna e o procurar intervalo. Uma outra coisa também que é muito interessante, que a gente pode perceber na função PROC-V e em qualquer função do Excel, é que o argumento em vigor, o argumento que eu tenho que utilizar agora, ele está aqui em negrito. Então, eu sei que o argumento a ser utilizado é o argumento valor procurado, é o que o PROC-V precisa nesse momento. Quando eu mudar de argumentos, o argumento em vigor, o argumento que estiver sendo trabalhado naquele momento, ele vai automaticamente receber o foco através desse negrito aqui que é colocado. Então, eu já sei que para que eu tenha condições, né, de descobrir o custo do titular do Antônio, eu tenho que procurar o plano dele. Então, o meu valor procurado, nesse caso, que eu vou usar como referência para descobrir o custo do Antônio, é o plano que ele está. Então, é o plano Green que está na célula C5. Esse é o meu valor procurado. Então, para que eu possa ir para a matriz tabela, eu vou dar o ponto e vírgula. E aí a gente já percebe que a matriz tabela recebeu o foco. Bom, uma vez que eu estou agora na matriz tabela, eu preciso selecionar todo o intervalo de dados que contém os planos e os custos. Então, é esse intervalo de dados auxiliar aqui. Na função PROC-V, eu posso selecionar todo esse intervalo com o cabeçalho, ou eu posso selecionar um intervalo sem o cabeçalho. Isso não vai fazer diferença. Então, eu gosto de trabalhar com o intervalo inteiro, vou vir aqui e vou selecionar. Ok? Em seguida, eu preciso descobrir qual que é o número de índice de coluna. Então, eu vou dar um ponto e vírgula, e ele vai para o número de índice de coluna. O número de índice de coluna é, dentro do intervalo que eu selecionei, dentro da minha matriz tabela, qual é a coluna que contém a informação que eu preciso. Então, hoje, eu estou informando o plano do Antônio, estou procurando o plano do Antônio dentro de toda a relação de planos, e eu preciso descobrir o custo do titular. Então, eu vou fazer a seleção da coluna 2. Tá? É importante que a gente só deva contar, é importante que a gente saiba, né, que a contagem das colunas só deve ser realizada dentro do intervalo que foi selecionado da matriz tabela.
ok? Então, eu vou, nesse caso, eu tenho a coluna 1, que é a coluna de plano, a coluna 2, que é a coluna custo do titular, e a coluna 3, que é a coluna custo do dependente, tá? Eu não uso aqui a coluna I, ou coluna J, ou coluna K. O que vale para o PROQV é justamente o número da coluna que a gente precisa, o posicionamento da coluna. Nesse caso, a coluna 2. E para finalizar, eu preciso dizer qual que é o procurar intervalo. Então, como a gente viu no slide anterior, se eu usar o verdadeiro, isso significa que a minha correspondência vai ser aproximada. E nesse caso, eu não quero trabalhar com uma correspondência aproximada. Por quê? Porque eu só tenho 4 planos: Green, Blue Plus, Blue e Green Plus. Então, o que vai acontecer aqui nesse caso é, se alguém digitar um plano que não esteja dentro de uma dessas 4 opções, o PROQV não pode me retornar nada. Ele tem que dizer que essa informação não existe. Então, nesse caso, eu vou usar o falso, porque eu quero fazer uma correspondência exata. Eu poderia também, no lugar do falso, usar zero. Então, o PROQV ele substitui o falso pelo zero sem nenhum problema. Vou usar falso, vou fechar o parênteses. E quando eu der Enter, o que vai acontecer é que o plano do Antônio é R$ 122,16, porque ele está alocado no plano Green. Então, se a gente olhar aqui na tabela, o plano Green o custo do titular dele é R$ 122,16. Vamos fazer um teste aqui. Vamos supor que agora eu digitasse o plano Yellow. Eu sei que o plano Yellow não existe. Então, como esse plano não existe e a correspondência que está sendo feita é uma correspondência exata, ele vai procurar esse plano na tabela, o PROQV vai procurar o plano na tabela, não vai encontrar e ele vai me dar essa informação aqui que é o ND. ND significa não disponível. Então, não disponível, esse plano Yellow que eu estou digitando não faz parte da relação de planos. Se eu voltar aqui o plano anterior do Antônio, que era o Green, então 122. Se o Antônio decidir subir o plano dele um nível e trocar para o Green Plus, então o valor passa a ser 246,10, ok? Vamos fazer o custo dos dependentes aqui para a gente poder fazer mais um teste. O custo dos dependentes vai seguir a mesma lógica, né? Então, eu tenho aqui o PROQV. O valor procurado continua sendo o plano do Antônio. Ele vai continuar procurando dentro do mesmo intervalo de dados, né? Então, a minha tabela aqui de valores continua sendo a mesma. O número de índices de coluna agora é que muda, porque eu estou procurando o plano do Antônio, mas eu não quero mais descobrir o custo do titular, eu quero descobrir o custo dos dependentes. E no caso do Antônio, a coluna que não no caso do Antônio, né? No caso da minha tabela de planos, a coluna que possui a informação relacionada ao custo dos dependentes é a coluna 3. Então, aqui no meu caso, é coluna 3 e não coluna 2, porque ele vai pegar o meu plano, vai procurar dentro do intervalo de dados e vai me retornar o que tiver na coluna 3. Por fim, procurar intervalo continua sendo falso, porque se eu tiver alguma informação lá que não seja verdadeira, né? Se eu digitar algum plano aqui que não faça parte da minha relação, ele não pode me entregar nada. Então, eu já sei que, no caso do Antônio, o plano dele era Green. Vamos voltar aqui para Green. Então, no plano Green, o custo titular é 122 e o custo dos dependentes 140. Esse é o custo individual de cada um. Se eu quisesse descobrir o total geral, eu poderia multiplicar o valor individual de cada dependente pelo número de dependentes e depois somar com o custo do titular. Daí eu saberia que o valor total do Antônio é 543,61, sendo que ele está no plano Green, que cobra R$ 122 por titular e 140 por dependente, e ele tem 3 dependentes, ok? Uma outra coisa aqui para a gente falar com relação à função PROQV. Se a gente puxar aqui, como a gente normalmente faria, pode ser que eu comece a encontrar alguns problemas de ND, né, não disponível. Por que isso acontece? Porque eu tenho que determinar que a minha tabela é uma tabela fixa. Independente do funcionário que ele está procurando aqui do lado, a tabela de planos é sempre a mesma para todo mundo. Tá? Então, uma coisa muito interessante que eu vou fazer aqui, eu vou eliminar essas funções que eu já tinha feito e vou fazer uma coisa diferente. O que eu recomendo para todo mundo que usa a função PROQV é que a gente trabalhe com intervalos nomeados, tá? E eu vou deixar aqui na descrição do vídeo e também na apresentação que eu estou usando no PPT
um link muito interessante que a Microsoft disponibiliza sobre como trabalhar com intervalos nomeados, tá? A gente vai ter lá uma série de referências e para que usa e como é que isso funciona. Mas, de maneira geral, o que eu gosto de fazer toda vez que eu estou utilizando a função procv é nomear o intervalo. Por exemplo, essa aqui é a minha tabela de planos. Ela é uma tabela que vai ser utilizada para todos os funcionários, tanto na coluna tanto para descobrir o custo do titular, quanto para descobrir o custo dos dependentes. Então, se eu quiser descobrir, né, qual é o valor do custo de cada um dos funcionários através do seu plano, eu vou sempre usar a mesma tabela. A tabela nunca muda. O que muda é o plano de cada titular. Então, para isso, para que possa ficar mais fácil, eu vou selecionar esse intervalo que contém toda a minha tabela, vou clicar aqui na caixa de nome do Excel e vou nomear isso aqui como tab planos. Uma coisa importante é que a gente não pode trabalhar com espaço, tá? Por isso que eu estou trabalhando com tab planos. E depois que eu colocar o nome tab planos, eu vou dar Enter para garantir que esse nome seja registrado no Excel. Então, agora, dentro desse arquivo do Excel, eu tenho um intervalo de dados que será conhecido como tab planos. Se eu clicar aqui nessa setinha, o meu tab planos está aqui. Se eu clicar nela, ele vai me mostrar exatamente o que é o tab planos, qual é o intervalo do tab planos. E aí, quando eu dou um nome chamado tab planos, é mais fácil para eu poder identificar e poder criar o meu PROC-V. Então, eu vou vir aqui, vamos fazer de novo, tanto o custo do titular quanto o custo dos dependentes. Eu posso vir aqui, começar com o meu PROC-V, e ele vai me perguntar qual que é o valor procurado. O valor procurado é o plano que o Antônio está alocado. Ponto e vírgula para ir para a matriz tabela. Ok, eu tenho que pegar esse plano do Antônio e procurar essa informação em alguma tabela. Qual é a tabela que contém essa informação? Agora, eu não preciso mais fazer a seleção da tabela. Imagina que isso aqui seja uma tabela enorme, com vários registros, né? Várias informações. Então, eu posso simplesmente digitar o meu tab, e aí, quando eu começar a digitar o meu tab, o Excel já vai apresentar para mim os intervalos nomeados. Nesse caso, o nosso tab planos. Então, eu vou vir aqui, duplo clique, tab planos. Então, estou dizendo para ele, você precisa procurar o plano do Antônio na tab planos. Depois, coluna 2, porque nesse momento eu quero descobrir o custo do titular e eu quero fazer uma referência exata, né? Então, eu tenho que usar o falso. Consigo descobrir o custo do titular e, se eu aplicar a mesma fórmula, eu consigo descobrir o custo dos dependentes também. Fazendo aqui o meu PROC-V, pegando como valor procurado o plano do Antônio, na tabela que nós já conhecemos, tab planos, só que agora a informação não está mais na coluna 2, porque eu preciso descobrir qual é o custo dos dependentes para esse plano, então está na coluna 3. E no final aqui, o meu procurar intervalo vai ser falso, porque eu quero fazer uma pesquisa exata. Descobrir o custo do titular e o custo dos dependentes, eu posso, em teoria, usar aqui o auto-preenchimento e buscar todos os custos de dependentes de titulares de todas as pessoas e descobrir aqui o total geral. Ok? Então, muito fácil, muito simples da gente usar o PROC-V. Eu tenho sempre que pegar uma informação, buscar na tabela e determinar para o Excel qual é a coluna da tabela que vai trazer a informação que eu preciso. Para quem for baixar esse exercício, eu vou deixar os exercícios também. Depois, aqui na Plan 2, vocês vão precisar poderão fazer, né, o exercício para testar aqui se vocês estão afiados aí no PROC-V, ok? Eu vou voltar para a apresentação 1 minuto, depois a gente já volta aqui para o nosso hands-on. Bem, pessoal, então agora que a gente viu aqui o primeiro exemplo, né, que a gente fez o nosso primeiro hands-on com pesquisas através de valores exatos, chegou a hora da gente fazer o nosso segundo hands-on, no qual a gente vai ver como utilizar o PROC-V através de pesquisas com valores aproximados, né, pesquisas através de faixas. Então, vamos fazer o nosso segundo hands-on, nesse caso já usando o segundo exemplo de valores aproximados, e vamos lá para outra máquina para a gente poder botar a mão na massa, ok? Vamos lá. Bem, pessoal, então o nosso segundo hands-on vai ser dedicado para que a gente possa falar um pouquinho mais sobre a segunda opção do PROC-V, né? A segunda opção do argumento procurar intervalo. Como a gente viu nos exemplos anteriores,
O procurar intervalo, quando a gente determina como falso, significa que nós temos que fazer uma pesquisa exata na tabela, né? O valor que nós estamos usando como referência para fazer a pesquisa, ele obrigatoriamente tem que estar na tabela. Já a segunda opção, que é o procurar intervalo usando o 1, né, usando o verdadeiro, ele faz uma pesquisa aproximada. E aí a gente vai entender agora como é que isso funciona. Então vamos imaginar o seguinte cenário. Eu tenho aqui uma empresa de logística, eu tenho uma lista de motoristas, muito bons, por sinal, e tenho a quilometragem inicial e a quilometragem final que eles fizeram uma determinada entrega. Tá? Então eu preciso descobrir qual é o total de quilômetros rodados por cada motorista. Aqui é uma conta simples, né? Eu posso usar a quilometragem final menos a quilometragem inicial. Eu vou saber qual foi a quantidade de quilômetros que cada um dos motoristas rodou. Agora que vem a pegadinha. Olha só, eu preciso descobrir qual que é o valor por quilômetro a ser pago para cada um, de acordo com a quilometragem rodada. Então, se eu olhar aqui embaixo, eu tenho uma tabela de reembolsos. O que a tabela de reembolsos me diz? Ó, eu tenho a tabela de reembolsos começando em 0 e indo até uma outra faixa, que é a faixa de 100. Então, isso significa que qualquer valor entre 0 e 100, né, teoricamente menor do que 100, então 99, por exemplo, qualquer valor que esteja nessa faixa, a quilometragem a ser paga é 20 centavos o quilômetro. Se eu tiver valores que que variem, né, entre 0 e 200, no caso 0 e 199, que é 1 antes de 200, então 30 centavos. E assim por diante, até o valor de 1.000, que aí qualquer valor acima de 1.000 é R$ 1,20 por quilômetro rodado. Então, se eu olhar aqui, por exemplo, o primeiro motorista, ele rodou 270 quilômetros. Se ele rodou 270 quilômetros, ele não está nessa faixa e ele também não está nessa faixa. Ele está nessa faixa aqui, entre 200 e 300. Então, ele teria que receber 40 centavos o quilômetro. Eu tenho esse segundo motorista aqui que rodou 598 quilômetros. Então, para 598 quilômetros, a gente vê, né, que o valor a ser cobrado é entre 500 e 1.000, ou seja, ele tem que receber R$ 1 quilômetro rodado. Então, é interessante perceber que se eu usar o PROC-V com a correspondência exata, eu praticamente não vou conseguir encontrar nenhum dos valores, porque o valor específico, né, 270, ele não existe na tabela. Ele não está aqui explicitamente na tabela. Da mesma maneira que o 598 também não está. Da mesma maneira que o 478 também não está. Então, nesse caso, eu tenho que fazer uma pesquisa que leve em consideração uma correspondência por faixas. E aí, nesse caso, é onde a gente vai usar o verdadeiro no PROC-V. Como a gente viu anteriormente, toda vez que eu vou fazer um PROC-V, eu gosto de nomear o meu intervalo. Então, eu vou pegar minha tabelinha aqui e vou chamar de tab reembolsos, para ficar mais fácil o nosso trabalho. Tá? Então, vou nomear essa tabela como tab reembolsos aqui dentro da caixa de nome. Em seguida, eu vou vir aqui e vou começar o meu PROC-V. Então, PROC-V. Qual que é o meu valor procurado? Bom, eu sei que eu quero descobrir, hoje o objetivo é descobrir qual que é o valor por quilômetro, né? O valor a ser pago por quilômetro rodado. Então, o meu PROC-V vai usar como referência o total de quilometragem, porque a tabela de reembolsos ela usa como referência a quilometragem. Então, eu sei que esse motorista rodou essa quantidade de quilômetros, então é ele que eu vou usar como valor procurado, ele é a minha referência. Onde eu vou procurar essa informação? Na minha tabela de reembolsos. Como eu já dei o nome para ela, então eu tenho aqui a minha tab, e aí eu tenho a tab planos, que a gente tinha dado lá na planilha 1, e a tab reembolsos, que eu dei aqui na planilha 3. Importante lembrar que quando eu aplico um nome no Excel, esse nome vale para esse arquivo. Então, independente da planilha com a qual eu trabalhar, esse nome vai poder ser usado. Mesmo que eu tenha aplicado o nome na planilha 1, eu posso usar ele na planilha 2 ou na planilha 3. Isso não é um problema. Vou vir aqui em Tab Reembolsos, ponto e vírgula. Ele vai me perguntar qual que é o número de índice de coluna. Bom, o meu número de índice de coluna agora é o 2, né? Então, eu sei que a quilometragem aqui como referência está na coluna 1 e a coluna 2 tem exatamente o valor, que é o que eu preciso. Então, ele vai procurar o total de quilômetros nessa tabela e vai me retornar o que tiver na posição 2.
Por fim, a gente tem a nossa correspondência. Poderia ser uma correspondência exata, poderia ser uma correspondência aproximada. Se fosse uma correspondência exata, ele teria que pegar os 270 aqui, procurar na tabela, e os 270 teria que estar explicitamente aqui na tabela. Como não é o caso, como isso não é o que acontece, então eu vou fazer uma pesquisa através do verdadeiro. O meu argumento, procurar intervalo, vai ser o verdadeiro. Por quê? Porque eu quero fazer uma correspondência aproximada. Eu sei que esse valor não está aqui na tabela explicitamente, então, se ele não estiver na tabela explicitamente, ele tem que trazer um valor aproximado. Vou dar aqui Enter. E aí ele vai me falar, olha, 270, se você pesquisar nessa tabela aqui, ele vai estar nessa faixa. Ele não atingiu 300, então, obrigatoriamente, eu vou pagar 40 centavos para ele. Tá? Se eu quisesse fazer outro, por exemplo, algumas pessoas perguntam, olha, mas 270 está mais próximo de 300 do que mais próximo de 200. Para o Excel, isso não importa. O que importa são os números que já aconteceram. Então, se ele pegar 270, essa faixa já aconteceu, essa faixa já aconteceu e essa faixa já aconteceu. Mas se eu considerar 270, essa faixa ainda não aconteceu, eu ainda não cheguei nessa faixa. Então, mesmo que o número aqui fosse 299, ele iria considerar o valor a ser pago como 40 centavos. Ok? Se eu voltar aqui no Excel, eu vou conseguir basicamente trazer a minha fórmula, e aí ele vai considerar o valor a ser pago de acordo com a quilometragem rodada de cada motorista. Olha aqui esse exemplo. Você tem, vamos pegar aqui um exemplo de alguém que esteja bem próximo. Por exemplo, o Sebastian Vettel, ele rodou 298 km. Está muito próximo de 300, mas ainda não é 300. Se eu aumentar aqui 2 km, a quilometragem final, de 622 para 624, então ele já cai na faixa de 300, e aí a partir do momento que ele caiu na faixa de 300, o valor a ser pago é 50 centavos, e não mais os 40 centavos que estavam na faixa anterior. Tá? Uma coisa interessante que a gente pode pensar, onde que eu posso usar o pagamento, né, o PROC-V usando o procurar intervalo com faixas? A gente pode usar em inúmeras situações. Por exemplo, pagamento de imposto de renda, normalmente atrelado ao salário. Você tem faixas, né? 0 até 15%, de 15% a 27,5%, ou INSS, por exemplo, que de acordo com o salário você tem uma faixa salarial, você paga. Você tem alguns planos de saúde que consideram não só o plano, mas o plano e a idade. Então eu posso falar, olha, pessoas de 0 a 15 anos é um determinado valor, pessoas de 16 até 25 é outro valor. Isso é muito comum com seguro, né? Seguro de carro, quanto mais novo você for, mais caro você vai pagar. Então você tem uma faixa de idade que a seguradora faz esse cálculo. Então é muito interessante a gente saber que existe essa possibilidade de trabalhar com o PROC-V por faixas, né, utilizando como referência os intervalos. E aqui, só para finalizar a planilha, eu poderia pegar o número de quilômetros rodados, multiplicar pelo valor do quilômetro, daí eu saberia qual que é o total de reembolso que eu tenho que realizar para cada motorista. Ok? No arquivo que eu vou disponibilizar, que a gente pode usar para fazer os nossos exercícios complementares, né, para vocês fazerem os testes, na Plan 4 a gente vai ter mais uma outra planilha, que tem aqui o PROC-V, nesse caso com a pesquisa por faixas, né? Então aqui vocês vão poder tentar fazer esse exemplo aí, ok? Então eu vou voltar para a apresentação, compartilhar os links rápidos para a gente encerrar esse vídeo de hoje. Vamos voltar aqui para a apresentação, só para a gente encerrar o vídeo. Bom, pessoal, então só para a gente poder fechar o vídeo aqui, eu trouxe alguns links úteis. Eu sempre gosto de trazer nos meus vídeos alguns links úteis, que são links complementares, né? Vão trazer informações complementares para quem quer aprender um pouco mais aí sobre o assunto que a gente discutiu. O primeiro link útil que eu estou trazendo é um artigo da Microsoft que fala sobre a função PROC-V. Então, ele detalha lá de maneira muito bacana como a função deve ser criada, como ela deve ser utilizada, quais são os parâmetros que a gente tem que considerar. O segundo artigo, né, o segundo link útil, fala sobre intervalos nomeados. Como é que a gente pode trabalhar com nomes dentro do Excel? A gente viu há pouco, né, que nós trabalhamos com nomes dentro das tabelas no PROC-V, né, dentro do intervalo de matriz tabela, para facilitar nossa pesquisa, para ajudar e dinamizar o nosso PROC-V. Então,
aqui, como esse foi um assunto que a gente usou como referência dentro do nosso vídeo, eu trouxe também esse artigo da Microsoft que fala sobre como definir e usar nome dentro do Excel. É um artigo muito importante, ele tem um nível de detalhe muito bacana, eu recomendo muito vocês darem uma olhada. Quem ainda não teve condições ou quem ainda não teve como de fato, né, conhecer, quem ainda não conhecia a opção de trabalhar com nomes dentro do Excel, eu recomendo que faça essa utilização desse artigo, dê uma olhada nesse artigo. Por fim, eu trouxe o exercício, que é o hands-on na função project, é a planilhinha na função procv. Estou trocando todos os nomes hoje, né? Tô maluco. É um hands-on da função procv. A gente tem aqui, dentro desse link, vocês vão poder baixar o arquivo que eu usei como referência no vídeo, tá? Então vocês vão poder baixar, tem alguns exercícios lá, vocês podem fazer esses exercícios, ok? Por fim, né, para finalizar o vídeo, de fato, eu queria convidar vocês a me seguirem nas mídias sociais. Primeiro tem o meu blog, rafaeltrasantos.net, LinkedIn, Twitter, Facebook, que é o facebook.com/rafaelsantosnet. Se vocês não estão inscritos aqui no canal, eu vou pedir para vocês se inscreverem aqui no canal, deixem comentários aí no vídeo, me digam o que vocês estão achando do vídeo. Isso é muito importante para eu saber se a qualidade está bacana, se a maneira como eu estou passando a informação está legal, se está sendo didático, né? Eu tento procurar fazer o mais didático possível e tentar atingir o maior número de pessoas possível. Então, é muito importante que vocês deixem os seus comentários, se inscrevam, que é uma maneira que eu possa saber, né, que o conteúdo que está sendo produzido está sendo bacana, que vocês estão gostando. Por fim, se vocês quiserem também, todos os vídeos que eu faço, as apresentações, elas ficam disponíveis no SlideShare, tá? O SlideShare, então, é um lugar onde eu compartilho lá todas as apresentações PPT. É só acessar aqui o slideshare.net/Rafael Santos. A apresentação desse vídeo já está disponível lá no SlideShare, ok? Muito obrigado por terem assistido esse vídeo. Fiquem ligados aí no canal, fiquem ligados nas mídias sociais, porque em breve eu estarei divulgando novos vídeos aí que tem como objetivo ajudar aí vocês a melhorarem o dia a dia de trabalho, tanto no Excel, quanto no Project, quanto qualquer outro tópico aí que der na cabeça, ok? Obrigado, até o próximo vídeo, até mais!